Na semana passada, o morador Daniel Silva, do bairro Costa e Silva, esteve aqui denunciando que a Ceron teria colocado aqueles contadores de energia do Oião, né? Porque o bairro seria um dos que teria maior número de gatos, né? Ou seja, alguém estaria roubando energia, né? Bom, está aqui com a gente o Wilson Augusto, que é o gerente de atendimento da Eletrobras. Meu caro Wilson, boa tarde, prazer tê-lo aqui para esclarecer isso, tudo bem, né? Boa tarde, Dalton, boa tarde a todos. Na verdade, para a gente é uma oportunidade, a gente agradece a oportunidade de, a exemplo dos olhões que vocês chamam, nós chamamos de medições às claras. Às claras, e vamos aqui para colocar as coisas às claras, né? Na verdade, a medição às claras não é a finalidade, não é o policiamento do nosso cliente, mas, na verdade, de que seja um facilitador da leitura, do faturamento, para que não se fature por média, para que pessoas estranhas adentrem a sua residência para tirar leitura. Quer dizer, existe todo um fator positivo e não negativo, como queria afirmar o cidadão. Né? O Daniel falou o seguinte, que vocês teriam colocado lá o Oião, porque o bairro Costa e Silva seria um dos que teria muito gato. Isso é verdade ou não? Não, infelizmente não é verdade. Ou felizmente não é verdade. Não, na verdade, o critério era colocar em toda a cidade. Porto Velho hoje tem um crescimento vertiginoso, ou seja, uma cidade que cresce desenfreadamente, ou seja, você não consegue educação, saúde, energia. Está sempre correndo, isso, exatamente. Atender a demanda, né? Então as pessoas hoje elas vivem na correria, todo mundo trabalha, ninguém vai deixar sua casa aberta para que as pessoas adentrem assim. Ou seja, você precisa fazer uma medição, você precisa entregar a conta. E as medições à clara, ou seja, ela facilita isso. Então, o principal foco era realmente esse, fazer esse tipo de trabalho. E a nossa intenção, como disse o senhor Daniel, não era só o bairro Costa e Silva, São Sebastião, ou outros bairros ali, mas em toda a cidade. Por quê? Porque é esse facilitador, o centro, ou seja, porque as lojas estão fechadas, eles têm problema de acesso, mas como houve o processo, como iniciou-se o processo em 5 de março de 2005, a Eletrobras ela optou em não dar continuidade. Por quê? Porque o processo vem se arrastando desde esse período. Então, a nossa intenção era que toda a cidade tivesse o CP Rede, como acontece em Cuiabá, acontece em Manaus, acontece em Belém, algumas cidades, porque o padrão CP Rede é justamente do Grupo Rede. Agora me diga uma coisa, meu caro Wilson, esses olhões aí, eles não têm falha? Dalton, veja bem. O Daniel falou que aumentou o valor da taxa. Grande, tá? Veja bem, cada caso é um caso. Veja bem, nós fizemos uma apresentação para o Ministério Público, fizemos todo o trabalho que o Ministério Público pediu e a coletividade pediu. Por quê? Porque existe uma coletividade onde se fez representar pela Associação dos Moradores do bairro São Sebastião 1 e 2, pela Associação de Bairros do Costa e Silva. Então, tudo que eles pediram para o Ministério Público, ou seja, nós sentamos numa mesa de negociação e olha, nós queremos aferição dos medidores. Ok, então vocês vão lá, escolham quem é que vocês querem que faça a medição. Ou seja, mandamos para o Inmetro, retornou, não houve irregularidade. Olha, nós queremos que vocês façam uma verificação em loco. Ou seja, o Ministério Público indicou os peritos, foram lá, fizemos as medições, fizemos as verificações em loco e não constatamos irregularidade nenhuma. Isso está dentro do processo. Ou seja, olha, agora nós queremos o seguinte, eu tenho dúvida com relação ao medidor ainda, isso, vamos colocar uma medição paralela, ou seja, colocamos uma medição fora, uma medição embaixo, como eles querem, ou seja, não deu erro. Então, quer dizer, na verdade, a gente fica provado que não há irregularidade nenhuma. Tanto é que, na semana que antecedeu essa denúncia, uma própria reportagem da Rede TV, onde uma promotora afirmou isso, ou seja, que pelo que constava, não existia irregularidade. Tudo legal, então, Tudo legal. Perfeitamente. O senhor Valdenor, do bairro Eletronorte, ligou para o Domingos Júnior, do Fala Rondônia ainda há pouco, o senhor até ouviu quando o Domingos registrou, que lá no bairro a conta de energia não chegou e tem a questão da iluminação pública que não existe. Primeiramente com relação à fatura. Possivelmente o senhor Valdenor, ele tenha... ou a média dele deve ter caído ou deve ter subido, e essa conta ela é motivo de verificação interna, ou seja, como nós fazemos a nossa leitura, leitura e entrega simultânea, o cliente recebe essa fatura imediatamente. Então a fatura dele deve ter voltado para dentro do escritório para que seja feita uma análise ou de um aumento de consumo ou uma redução de consumo para
posterior emissão dessa fatura e essa fatura vai ser entregue para ele. Então, ele Aguarde. não precisa esquentar a cabeça. Vai chegar, nós vamos chegar lá, né? E essa questão de iluminação pública? Com relação à iluminação pública, isso é a Endur que é responsável pela iluminação pública, exatamente. Nós somos agentes arrecadadores, ou seja, nós temos um contrato com a Endur, onde a gente faz o processo de arrecadado na fatura, repassa, e a Endur faz todo o trabalho de manutenção, instalação disso. Perfeitamente. Então, algo mais, meu caro Wilson? Sim, eu gostaria de falar com relação a parcelamentos, as condições, estão dando todas as condições, Dalton. Quando o cidadão esteve aqui, ele disse, olha, mas não estão dando condições. Nós mandamos para a casa de cada cliente, na época, nós mandamos uma correspondência informando para ele que nós estamos dando redução de juros, redução de multas, 5% de legalizar, né? Parcelamento até 120 vezes, né? Ou seja, e nós não fomos procurados, ou seja, dos 2.900 casos que tem, que são os olhões que vocês chamam, que são as claras, 230 pessoas apareceram para negociar o débito. Não é mais não. Isso. Agora, as condições mudaram um pouco, é claro. Eles, mas pediram R$2.000. É porque R$2.000 corresponde a 10% da dívida dele. Né? Às vezes as pessoas aparecem em certos programas de tesouros, a Ceron me apresentou uma conta de 20 mil, não é 20 mil. Na verdade é R$20.000 o débito de 5 anos, 6 anos de conta. Esse cliente não paga a fatura há 5 anos, ou seja, ele está devendo há 5 anos a concessionária. Então, quer dizer, cada caso é um caso, e nós estamos lá para realmente resolver os casos individualmente, ou seja, nós montamos uma estrutura, temos pessoas e a gente só não está tendo o retorno, a gente só não tem o retorno dessas pessoas nos procurando para que a gente solucione. Ou seja, então não adianta as pessoas ficarem fazendo denúncias vazias, tá? Vai lá na Eletrobras, procure a gente. Senta, conversa. Com certeza, se não tiver acesso, tiver alguma dificuldade de acesso, pode me procurar diretamente, as portas estão abertas, a gente está lá, é para isso. Então, equipe especializada, fizemos todo um trabalho de estrutura para poder receber essas pessoas lá, e a gente não vai se furtar de maneira alguma de esclarecer, ou seja, o direito do cliente é dele, nós não estamos aqui para cercear ele desse direito dele. Tá perfeito. Meu caro Wilson, muito obrigado, prazer em conhecê-lo, obrigado também à jornalista Poliana, que manteve o contato e prontamente nós nos colocamos à disposição. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez e colocamos à disposição da Eletrobras assim que vocês precisarem. Perfeitamente. Ok. Obrigado então ao nosso amigo Wilson, né? O Wilson que é o gerente de atendimento ao consumidor da Eletrobras.